na maior cidade da Nigéria, existe uma diferença enorme entre os ricos e os pobres. Enquanto alguns vivem como milionários, do outro lado, há uma favela chamada Makoko, que é considerada uma das mais pobres do mundo. Essa favela começou como uma vila de pescadores no século XIX, mas com o aumento da população, as pessoas foram forçadas a construir suas casas na água. Dizem que aproximadamente 250 mil pessoas vivem lá agora, mas é difícil ter certeza porque a área não tem um status oficial. Nos últimos 15 anos, mais pessoas se mudaram para lá, acompanhando o rápido crescimento da Nigéria. No entanto, contar exatamente quantas pessoas estão lá é complicado por causa de questões legais. Então hoje essa população já pode ter passado dos 250 mil. Só para se ter uma ideia disso, com o tamanho de sua população e a concentração de migração crescendo ainda mais, nesse ritmo, as conglomerações na Nigéria podem abrigar cerca de 22 milhões de pessoas, formando uma verdadeira metrópole africana que está estourando devido ao fluxo constante de pessoas. Enquanto a cidade brilha com a riqueza de alguns, a favela Makoko conta uma história diferente, uma de luta contra a pobreza e a falta de recursos. Makoko é o lado feio, uma das áreas para onde trabalhadores migrantes correm. Esse crescimento de favelas é em parte devido à facilidade de obtenção de terreno para construir uma casa perto da maior cidade da África. Basta ir a um dos locais com uma garrafa de gin e uma pequena oferta organizada, e ocorre a alocação de assentos para a construção de moradias. Na verdade, a região é formada por diversas aldeias reunidas na comunidade Makoko, com apenas algumas delas ainda em terra firme. Grande parte está sobre a Lagoa Lagos, em casas na água feitas de madeira e bambu, sustentadas por estacas. A favela lotada segue um padrão, com cerca de 10 pessoas em média por casa, e os canais entre as casas têm aproximadamente 1,5 metro de profundidade. Barcos de madeira navegam por esses cursos de água, sendo essenciais para a locomoção de quase todas as famílias. Além disso, essas embarcações são usadas para transportar peixes pela favela e funcionam como pontos de venda, onde as mulheres comercializam água, alimentos e utensílios domésticos. Entretanto, Makoko enfrenta sérios problemas de infraestrutura. Não há sistemas de esgoto, e se existirem banheiros, muitas vezes despejam diretamente na água. Os resíduos, junto com a água suja e detritos do continente, fluem diretamente para a lagoa. E embora o cheiro seja desconcertante para um visitante, os moradores locais já se acostumaram. As crianças brincam nessas águas poluídas, e seus sistemas imunológicos adaptaram-se a essas condições. Contudo, para alguém não acostumado, problemas estomacais são praticamente inevitáveis. A obtenção de água potável em Makoko ocorre de duas maneiras: compram ou enchem recipientes nos grandes tanques de plástico distribuídos em alguns pontos da área, alguns fornecidos pelas autoridades locais. Essa água provém de poços na parte flutuante da comunidade. Em termos de eletricidade, embora a situação nas casas em terra seja um pouco melhor, ainda está longe do ideal. Apenas alguns conseguem arcar com os custos da eletricidade ou possuem geradores. Caso haja uma TV, ela é compartilhada entre vizinhos e familiares durante festividades. No campo educacional, estudar em Makoko não é algo acessível para todos. A escassez de escolas e a dificuldade dos adultos em custear a educação, especialmente em famílias numerosas, contribuem para isso. Atualmente, há apenas algumas escolas na comunidade, algumas delas também situadas sobre a água, tornando o acesso à educação um desafio significativo para muitos residentes locais. Em 2013, Makoko ganhou destaque mundial ao construir uma escola flutuante, feita principalmente de bambu e madeira. Infelizmente, em 2016, por questões de segurança, a escola foi abandonada e acabou desabando durante uma tempestade. Desde então, a educação em Makoko acontece em estruturas temporárias. Além disso, a vulnerabilidade das palafitas a fatores climáticos e desastres naturais coloca a educação em constante risco.
Inundações sazonais e eventos climáticos extremos podem interromper as atividades escolares e prejudicar ainda mais a já limitada infraestrutura educacional. Apesar desses desafios, há iniciativas, tanto locais quanto internacionais, que buscam melhorar a situação educacional em Makoko. Organizações não governamentais e grupos comunitários estão empenhados em criar oportunidades de aprendizado, fornecer recursos educacionais e aprimorar as condições das escolas. Esses esforços visam superar as adversidades e oferecer um futuro mais promissor para as gerações em Makoko. Diante dessa realidade, os cuidados de saúde em Makoko enfrentam sérios desafios, uma vez que a região carece de atendimento médico altamente qualificado. Muitas mulheres recorrem a parteiras que seguem métodos tradicionais, contribuindo para uma taxa alarmante de mortalidade materna. Em alguns casos, mulheres em trabalho de parto acabam perdendo a vida em canoas a caminho de assistência médica. Problemas relacionados ao acesso à água limpa e condições insalubres aumentam a situação crítica de saúde. Doenças intestinais, como cólera e febre tifoide, são recorrentes, aumentando a mortalidade infantil. Em um ambiente marcado por água contaminada, escassez de serviços médicos e uma alta incidência de HIV, a vida das pessoas nas favelas são bastante afetadas. Em Makoko, a carência de instalações de saúde cria obstáculos significativos para os residentes em busca de atendimento médico. Com poucos centros de saúde na área, os moradores se veem diante de desafios para obter tratamento adequado, principalmente para condições médicas básicas. A limitada oferta de instalações de saúde implica em dificuldades no acesso a serviços médicos essenciais, como consultas regulares, exames médicos e tratamento de doenças comuns. Esta situação gera grande preocupação, pois condições médicas não tratadas adequadamente podem evoluir para complicações a longo prazo, agravando ainda mais a já delicada situação de saúde na comunidade. Infelizmente, é difícil conhecer pessoas idosas, pois muitas não vivem até a velhice devido às condições adversas que enfrentam ao longo da vida. A elevada taxa de natalidade em Makoko contribui para uma situação comum de órfãos, que dependem da generosidade da comunidade ao serem acolhidos em casas de vizinhos por algum tempo. Entretanto, essa prática não resolve completamente o problema, pois nem todos conseguem sustentar suas próprias famílias, muito menos os filhos de outros membros da comunidade. A ordem local é mantida através de uma espécie de censura popular, onde infratores são expostos e podem até ser expulsos da comunidade. Essa abordagem é dita como bem-sucedida, resultando em níveis mais baixos de criminalidade. Em Makoko, a renda é consideravelmente inferior se comparada a outras regiões de Lagos, sendo a pesca quase a principal fonte de sustento. Os residentes de Makoko estão profundamente ligados à pesca, mulheres defumam peixes para comercialização no mercado em terra. Além disso, dedicam-se ao tecido e desenredo de redes, enquanto artesãos constroem barcos. Lojas móveis oferecem verduras, doces, lanches, gasolina e água para os pescadores, proporcionando acesso a itens essenciais que, de outra forma, teriam que ser adquiridos no continente. Adicionalmente, os moradores obtêm renda através da pesca e do trabalho de dragagem nas areias, buscando diversas formas de subsistência na comunidade. As crianças participam coletando plástico em serrarias, e a maioria da população das favelas também trabalha na cidade. Em Makoko, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar trabalhos regulares com salários fixos e benefícios. A falta dessas oportunidades estáveis torna a vida financeira difícil para os moradores, contribuindo para a situação de pobreza na comunidade. As opções de sustento são limitadas, tornando os desafios ainda maiores para todos. Para se divertir, entre os poucos entretenimentos dos habitantes de Makoko, estão as visitas a bares localizados em casas sobre palafitas, onde se pode apreciar cerveja nigeriana ou bebidas mais fortes. Existem pequenos parques infantis para as crianças, onde podem brincar com bolas, mas o principal entretenimento é, sem dúvida, a água. Estão prontos para flutuar em literalmente tudo que flutua na água.
As autoridades de Lagos não parecem gostar disso, pois bem debaixo de seus narizes há uma área grande e desfavorecida que poderia ser facilmente vista pelos visitantes da cidade. No entanto, eles escolhem ignorar essa situação, mesmo sabendo que as favelas estão em uma área propensa a inundações causadas por tempestades. O que dificulta a prestação de serviços básicos, como eletricidade, água e esgoto. É claro que as favelas não são propícias à melhoria da imagem. Quando você realmente quer aparecer, é um grande obstáculo para pessoas modernas e avançadas, sendo duplamente inútil. Em geral, uma favela nesta situação tem desafios reais. Em 2012, as autoridades demoliram algumas das instalações ilegais, deixando cerca de 3.000 desabrigados. O governo explicou isso dizendo que as favelas se expandiram para a ponte vizinha e para o cabo de energia. Em 2016, o governador do estado de Lagos manifestou o desejo de continuar destruindo as casas em Makoko. No entanto, mais tarde, o tribunal decidiu que despejar as pessoas de suas casas era contra a Constituição, e em 2023, elas ainda permaneciam no mesmo lugar. Os moradores de Makoko estão acostumados a resistir às autoridades e são cautelosos com quem tenta ajudá-los. Já ocorreram casos em que alguém chegou para ajudar a área, arrecadando dinheiro, apenas para acabar tirando as pessoas de lá, visando demolir as favelas e construir moradias luxuosas na costa da Lagoa Lagos. Essa situação é angustiante para as autoridades de Makoko. Se as casas forem destruídas pelos próprios moradores, eles não terão para onde ir, e enquanto permanecerem na área, não há esperança de um futuro melhor. A população só pode continuar sobrevivendo juntos na comunidade Makoko, enfrentando desafios e incertezas em relação ao seu lar. Me conta nos comentários se você teria coragem de morar nessa cidade e até a próxima.